turma, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje iremos falar sobre a produção de energia, unidade 3, que se encontra a partir da página 368, ok? Nessa unidade iremos falar sobre os dois tipos de energias, o tipo de energia renovável e o tipo de energia não renovável, ok? As fontes de energia elas sempre tiveram um papel importante na sociedade. Antes da industrialização, as principais fontes utilizadas eram a força muscular dos animais e dos humanos, a água, o vento e a madeira. A energia não renovável é aquela produzida por meio do uso de fontes que a natureza não consegue repor no ambiente no nosso tempo civil. Ou seja, o tempo que ela leva para vir repor, você não consegue, enquanto estiver aqui, o seu tempo de vida, acompanhar esse processo dessa renovação. Por isso que é considerada não renovável. Essas fontes são carvão, mineral, petróleo, gás natural e minerais radioativos. Então vamos lá. O carvão mineral é um combustível fóssil formado por um processo lento. Como eu disse, leva milhões de anos de soteamento e compactação de antigas florestas. Os restos dos vegetais se acumulam em locais com águas rasas e ficam protegidos da decomposição do oxigênio presente no ar. Com o passar do tempo, são decompostos lentamente por meio da ação das bactérias e devido à pressão das camadas que ali vão se depositando e pelo calor, os sedimentos se transformam em carvão. Dê uma observada aí na imagem que está aparecendo no vídeo de todas as etapas para vir a formação, para existir, né? A formação desse carvão mineral. Foram utilizados como principal fonte de energia durante a primeira Revolução Industrial e atualmente são utilizados nas termoelétricas, nas siderúrgicas e na calefação. Que calefação seria o quê? Um sistema de aquecimento para ambientes fechados. Então, aí é usado nessa calefação de casas em países frios durante o inverno. As maiores reservas são encontradas nos Estados Unidos, na Rússia, China, Austrália, Índia e África do Sul. No Brasil, as principais reservas são encontradas nos estados de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraná, ou seja, na região sul. A grande parte da produção do carvão mineral é destinada às usinas termoelétricas, seguidas das indústrias de cimentos, de alimentos, de grãos e de cerâmicas. Na página 370, você que está acompanhando com o seu livro, vai falar petróleo e gás natural. O petróleo e o gás natural são combustíveis fósseis formados pelo acúmulo de restos de animais e vegetais no fundo de lagos e mares. Com o decorrer do tempo geológico, esses restos foram soterrados por sedimentos que provocaram mudanças de temperatura e pressão, ocasionando reações químicas, originando tais combustíveis. O petróleo é a principal fonte de energia utilizada no mundo, sendo aproveitado nas indústrias petroquímicas para produzir asfalto, gasolina, tintas, fertilizantes, querosenes, entre outros. As maiores reservas mundiais de petróleo são encontradas na região do Golfo Pérsico, no Oriente Médio, sendo a Arábia Saudita o país que possui a maior reserva da região. Já a Venezuela é o país com a maior reserva individual do mundo. Vocês percebem aí, né, na imagem que está sendo apresentada. A extração de petróleo no Brasil teve início em 1939, com a construção do primeiro poço no bairro de Lobato, na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Nos anos seguintes, o governo incentivou buscas por novas regiões para a exploração do mineral, mas só em 1953 foi criada a Petrobras aqui no Brasil. Vários estados brasileiros apresentaram reservas de petróleo. A Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, tem a maior produção do país. Cabe ressaltar que a utilização dos combustíveis fósseis é atualmente poluente, pois libera grande quantidade de CO2 na atmosfera. Isso intensifica o efeito estufa, gerando o aquecimento global e outros problemas ambientais, como a chuva ácida.
A produção de energia em uma usina é decorrente da queima de carvão mineral, petróleo, gás natural, entre outros combustíveis, que aquece a água, gerando vapor para acionar e fazer girar as turbinas da usina, produzindo energia. Os custos para a implantação dessas usinas, bem como a localização delas, que é flexível, são vantagens que devem ser consideradas. Porém, entre as desvantagens, temos os maiores custos para a geração de energia e a poluição do ar, já que elas liberam gases poluentes originados pela queima de combustíveis. Entre os países que mais utilizam essa fonte de energia, podemos destacar Estados Unidos, Japão, México, Arábia Saudita, Itália e a China. No caso do Brasil, as usinas termoelétricas foram criadas para suprir a carência de energia em casos emergenciais. No entanto, com o aumento da demanda por energia e a atual crise hídrica que assola algumas regiões brasileiras, essa fonte de energia se tornou fundamental. Isso contribuiu para a elevação do preço desse tipo de energia no Brasil, já que as termoelétricas têm um custo de operação mais caro do que as hidrelétricas. Vale lembrar que, além da poluição e dos altos custos, as termoelétricas fazem uso de fontes não renováveis de energia. Recentemente, no estado de São Paulo, foi inaugurada uma termoelétrica movida a combustível renovável, que utilizará o gás metano gerado pelo lixo em aterros sanitários. A energia nuclear produz eletricidade pelo processo de fissão nuclear de elementos radioativos que gera calor e aquece a água do reservatório, produzindo vapor que move as turbinas e produz energia. Assim como todos os tipos de fontes de energia, a energia nuclear ela apresenta vantagens e desvantagens. As vantagens são: não emite gases causadores do efeito estufa, utiliza áreas menores para a construção da usina, tem grande potencial energético e não depende da sazonalidade climática. Entre as desvantagens estão lixo radioativo, alto custo de instalação, compromete a vida no ecossistema local, uma vez que aumenta a temperatura da água no entorno da usina, e o risco de acidente, como o que aconteceu na usina de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. A energia renovável é a energia obtida por meio de recursos naturais, cujo reabastecimento ocorre em uma escala de tempo humana. Alguns exemplos são a energia obtida do sol, dos ventos e da água. A energia hidrelétrica é obtida por meio da transformação da energia mecânica em elétrica. Tal processo é realizado pela força das águas, que movimenta as turbinas das hidrelétricas. A hidrelétrica ela é uma forma de produção de energia não poluente, renovável e barata. Porém, sua construção ocasiona desmatamento, retirada de populações, da qual essa área seria construída a represa, assoreamento e prejuízos para a fauna. Entre as nações que mais utilizam esse tipo de energia estão China, Brasil, Canadá, Estados Unidos e Rússia. Agora, na página 375, vocês podem dar uma pausa e responder ao jogo rápido de apenas 2 questões para a gente retornar com a aula. A energia eólica utiliza a força dos ventos que movem as hélices dos aerogeradores, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Tal fonte de energia já era utilizada na antiguidade nos moinhos para moer grãos e bombear água, e também nas embarcações à vela. Embora seja uma fonte de energia de baixo custo, se comparada às outras, ela tem baixa manutenção e não é poluente. Ela também apresenta desvantagens em virtude de gerar poluição sonora e visual, bem como impactar a migração de aves. A China é o país que mais utiliza essa fonte de energia, seguida pelos Estados Unidos, Alemanha e Espanha. Já no Brasil, a região Nordeste possui a maior produção de energia eólica no país, em especial Rio Grande do Norte. A energia solar é proveniente da luz do calor do Sol, cuja captação é feita por painéis em placas fotovoltaicas que geram eletricidade, conforme mostra essa imagem aí no vídeo. Esse tipo de energia é renovável e não é poluente. Porém,
é de difícil armazenamento e é inadequada para países localizados em médias e altas latitudes. Esses países não recebem quantidade abundante de radiação solar durante todo o ano, diferente dos países localizados na zona intertropical, que apresentam abundância de luz solar. A energia geotérmica, ela é obtida aproveitando-se o calor do interior da Terra. Existem várias formas de utilizar essa fonte de energia. Uma delas é a captação da água quente ou do vapor de água no interior da Terra, por meio de tubos, que chegam até a usina e movem as turbinas que geram energia elétrica. Essa fonte de energia é limitada, já que as principais áreas de produção desse tipo de energia encontram-se em regiões vulcânicas. A energia maremotriz gera energia elétrica pelo movimento das marés, sendo necessária a construção de barragens que vão repressar as águas e aproveitar os desníveis das marés, e também por meio das correntes marítimas e desníveis do assoalho oceânico, o que requer a instalação de turbinas que fiquem submersas. Apesar de ser uma fonte de energia renovável e não poluente, a energia das marés requer altos investimentos, tanto para a instalação da usina quanto para a manutenção dela. Outra desvantagem é o impacto ambiental que ela pode causar para o ecossistema marinho. Atualmente, poucos países utilizam essa fonte de energia. Entre eles estão Japão, França, Coreia do Sul, Inglaterra e Estados Unidos, principalmente no Havaí. A energia de biomassa, ela é tanto de origem animal quanto vegetal. É utilizada para produzir energia, é obtida por meio de recursos como madeiras, plantas, principalmente o bagaço de cana, cascas de arroz e do coco, resíduos agrícolas, excremento e até lixo. A utilização da biomassa vem crescendo bastante mundialmente, influenciada pela busca de fontes de energia renováveis menos poluidoras e também pelo aumento do preço do petróleo. Apesar de suas inúmeras vantagens, essa fonte de energia também apresenta desvantagens, como desmatamento, destruição de habitats, dificuldades de armazenamento e transporte da biomassa sólida, entre outros. Segundo dados da Agência Internacional de Energia em 2013, o Brasil assumiu o ranking na utilização de biomassa para a produção de energia, utilizando 16% do total mundial. Em seguida, temos Estados Unidos e depois a Alemanha. Fiquem agora com as atividades a partir da página 380 até a página 383. Ok, turma? Espero que tenham entendido e uma boa atividade. Bye, bye. Até mais.